Olá, gente! Boa noite! Nós vamos para mais uma live para você conhecer a liderança 4.0. Você conhece? Vem aqui com a gente. Convide, mande aviãozinho aí para os seus contatos. Vamos lá agitar, falar desse tema tão legal que é a liderança em nossas vidas. E entender o que é a liderança 4.0. Além de entendermos a liderança de um modo geral, vamos falar também da liderança 4.0. Ok? Deixa o pessoal ir chegando, vão fazendo perguntas, vamos colocando tudo que vocês quiserem, né? O que for de dúvidas de vocês nas questões de liderança, na evolução da liderança como um todo. Boa noite, Ivanilza, Sandra, Pedace, Solange, bem-vindo todas. Então, olha só, eu vou falar um pouquinho de que a gente, antes de começar o tema da live, né, que a gente pode se aprofundar nos desafios da liderança. Aquilo que às vezes é um desafio para você, seja gestão de pessoas, seja delegar, distribuir as tarefas. Você costuma estar sobrecarregado? Está sempre correndo, não tem tempo para nada? Não tem conseguido equilibrar a sua vida pessoal, profissional? Como tem sido para você o dia a dia, as questões profissionais, as questões enquanto um líder eficaz? Então, além de falar do nosso tema, eu tenho um convite especial para você, para estar conosco nos Desafios da Liderança. É um curso 100% gratuito e 100% online. Basta que você clique aqui. Eu convido vocês a me seguirem aqui no Instagram, quem ainda não segue, e clica ali na bio, ali em cima, tem o link Desafios da Liderança. Segunda, terça e quarta da semana que vem. E a gente vai mergulhar, gerenciamento do tempo, tudo aquilo que você tem de dúvida, que a gente sabe que são as dificuldades de quem é um líder, de quem também quer se tornar um líder, quer avançar na carreira, ou já é líder ou está querendo se atualizar, ok? Então vamos ao tema em si. Você conhece a liderança 4.0? Você sabe o que é a liderança 4.0? Quem quiser falar pode colocar aí pra gente. Olha só. O termo, ele surgiu com a transformação digital. É nesse momento que as empresas, elas precisam se atualizar, adotar ferramentas mais rápidas, né, mais ágeis, tanto para otimizar o serviço quanto o tempo dos funcionários. O pessoal está colocando aqui que não conhece, a Luzia, a Josiane, né? A Daci. Então, olha só, a liderança, ela trabalha a equipe de uma forma diferente, com um olhar aonde? Nas ferramentas que o mercado tem, as novas tecnologias, tudo que vai o quê? Facilitar o trabalho, que vai atrair mais pessoas. Então, o líder 4.0, ele precisa estar focado aonde? Na inovação, no trabalho em equipe, sem muito gasto de tempo, sem, né, desgaste, inclusive do lado pessoal. Agora, para conseguir isso, ele precisa, o que a gente vai passar lá nos desafios da liderança, ele precisa saber delegar para não estar sobrecarregado, ele precisa saber dar um feedback eficaz, ok? Porque somente dessa forma, com muito feedback, que o feedback é uma ferramenta poderosíssima, ele vai ajudar a desenvolver a sua equipe,
né? A levá-la a corrigir, a fazer o feedback de correção daquilo que precisa, fazer o feedback de reconhecimento quando a pessoa melhorar tudo aquilo e fazer também um feedback de desenvolvimento. A gente vai aprofundar isso na segunda-feira, na terça-feira, na aula de terça-feira a gente aprofunda nessas questões. Então, gente, é preciso muito feedback dos dois lados, tanto do líder para o liderado, como também o líder ser capaz de ouvir do liderado, né? Ser esse líder que está conseguindo acompanhar o quê? A transformação. Então, está preparado para ter agilidade, para acompanhar as novidades, ter um pensamento à frente. Sabe aquela pessoa que está sempre pensando à frente? A Dácia está dizendo que está ouvindo normal. Sandra. Tá tudo bem, gente? Põe um okzinho para mim, tá todo mundo ouvindo? Luzia, tá ouvindo normal? Porque se um tá ouvindo, tem que todos ouvirem, né? Porque senão às vezes é alguma coisa no próprio computador ou no celular. Tá tudo bem? Luzia, me confirma aí. O som tá bom? Melhorou para quem não tava? Ok? Tá ok? Ok, legal. Desculpa, então vamos em frente. Então, o líder 4.0, ele precisa acompanhar a transformação desse tipo de liderança. Então, tem que estar preparado, tem que ter agilidade, acompanhando as novidades do mercado. Imagina nesse tempo de pandemia, quanta agilidade os líderes precisaram. Então, uma das características dos líderes é ter esse pensamento à frente, como eu estava falando, né? Todo bom líder, ele precisa ter autoconhecimento. No caso da liderança 4.0, isso se faz muito necessário. Então, é por isso que na primeira aula dos desafios, na segunda-feira que vem, a gente começa trabalhando autoconhecimento. Porque se você quer ser um líder 4.0, se você quer ser um líder eficaz, você precisa começar olhando para dentro de si. O autoconhecimento. Ser líder primeiro de si mesmo, para depois ser líder do outro. Ok? Então, além do autoconhecimento, é preciso ter também uma visão de futuro, né? Traçar ações, como alcançar. Então, são questões que a gente vai trabalhar no terceiro dia, de planejamento, de visão. Então, com certeza, juntos nós vamos aprofundar cada vez mais. Seja nas lives, que a gente vai aqui batendo um papo, tem live hoje, tem live no próximo domingo, né? A gente, nas sextas e domingo, a gente tem a live comigo sozinha, algumas com convidados, né? Mas eu gostaria muito de ter você no Desafios da Liderança, segunda, terça e quarta, de 6 às 8. Clica aqui, me segue aqui no Instagram e clica na bio, no link, para se cadastrar quem ainda não se cadastrou. Então vamos lá, aprender na prática. Tudo que a gente fala, a gente quer que você aplique no dia seguinte. Dia seguinte você já vai trabalhar, no caso é sexta-feira, muita gente só vai trabalhar na segunda. Então, na segunda-feira já põe em prática, tá? Então, é para liderar pessoas, se relacionar com o quê? Time de alta performance. Nesse contexto todo de mudança trazido pelas tecnologias. Essas tecnologias que são o quê? Exponenciais. Elas levam a gente numa velocidade incrível para frente. E aí a gente precisa acompanhar. O líder precisa estar atento a tudo isso. A gente fala muito hoje em dia em disrupção, né? E ela é causada pela tecnologia que é exponencial, pela transformação digital, né? Acaba fazendo uma reconfiguração por inteiro. Acaba mudando, modificando radicalmente também as formas pelas quais a gente se relaciona. Até os nossos relacionamentos com a equipe, com os colegas, com os amigos, tudo vai mudando. As pessoas ficam tanto tempo no celular,
E a gente sabe que a relação com eles é diferente. A relação com eles, hoje em dia, eles parece que nascem plugados, né? Então, mudam os relacionamentos. A gente se organiza e lidera as pessoas, as equipes, a nossa família, né? De uma forma diferente. Então, a gente precisa ser protagonista dessas mudanças que estão vindo aí em alta velocidade junto com a tecnologia, né? A gente precisa construir esse time de alta performance nessa era que é tão digital. Então, para ser um líder eficaz, é preciso ser um líder do futuro, é preciso ser um líder 4.0. A gente fala que a gente está na 4ª revolução industrial, né? Também conhecida como indústria 4.0. E as suas características de demanda trazem esses conceitos novos. E é dentro desses conceitos, né, novos que realmente a nossa liderança tem que se adequar, a nossa liderança tem que estar. Então, gente, a gente está falando de liderança 4.0 e eu vou lhe fazer uma pergunta. Será que os empresários, os gestores, eles estão prontos para essa mudança que está se consolidando no mundo todo? Será que você, enquanto líder, está pronto para essa grande revolução? Então, o que é preciso fazer para alinhar a nova era, né? Esse momento que a gente está vivendo, humanos e máquinas, homens e computadores, com a internet aí, e interagir de forma surpreendente para que não haja nenhum problema, para que não haja questões difíceis, né? A liderança 4.0, gente, ela está além de implementar ferramenta tecnológica, não é só isso. Pelo contrário, é a gente se adequar e liderar pensando nisso, né? Então, além da gente implementar essas ferramentas tecnológicas na nossa empresa, no nosso negócio, aonde a gente está, a gente precisa, olha só, transformar mentalidade. É o que nós viemos falando nas lives anteriores, né? É por isso que a gente trabalha autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder realmente mudar de mentalidade. Ter uma mentalidade bem de acordo com o momento que nós estamos vivendo, para estar acompanhando tudo. Então, pensa bem, a gente falou em algum momento, lá no início, da evolução da liderança. E se a gente pensar, a gente acabou passando já por 3 revoluções industriais. A gente considera que nesse momento está na 4ª, né? Quando a gente diz indústria 4.0, revolução industrial 4.0, a gente diz liderança 4.0, né? Então, antes da gente chegar nesse momento, a liderança da organização também passa de mudança de quê? De posicionamento. E a gente pode classificar liderança 1.0, 2.0, 3.0 e 4.0. Você sabe o que isso funciona? O que isso significa? Então vamos ver. Isso avaliando a nossa liderança, a sua evolução pelo passar dos anos. Então, lá atrás, na época da Revolução Industrial Inglesa, né, a gente falava em liderança 1.0, né? É aquele momento que o propósito da liderança era potencializar o quê? Os sistemas de produção, né? Depois veio o Henry Ford, né? Vieram todos, que a produção, ela precisava ser acelerada, ela precisava ser mecanizada, precisava de era em série, era uma produção em série, né?
Depois, a gente começou a se preocupar com desempenho e qualidade nas empresas. E aí, nesse momento, a gente falou de liderança 2.0, ok? Bom, indo em frente, graças à era da informática, aí a gente vai entrar na liderança o quê? 3.0. E na liderança 3.0, o objetivo foi direcionado para onde? Para a criação de modalidade de negócio, aonde estava despontando o quê? As novas tecnologias. E agora a gente está falando da liderança 4.0, que vai contar com muito obstáculo que precisa ser superado em todas as empresas. Na empresa que eu trabalho, na sua empresa, né? Cada um no seu momento, cada um do seu tamanho. Os processos, eles estão cada vez mais automatizados, né? Vejo o exemplo das escolas, é uma coisa impressionante. A escola que meus filhos estudam, quando eles entraram, tinha um robô. Agora já são 3 robôs, o robô da aula, aquelas telas digitais. É outro mundo, né? É outra realidade diferente da nossa. E eu preciso estar adequada a ela, né? Então, os processos estão mais automatizados e por isso mesmo eles estão muito mais eficientes. E isso causa uma mudança muito grande na performance humana. E por isso o líder, seja no seu papel de gestor, seja no seu papel de coach, de educador, que a gente vai ver lá na frente, o líder, ele precisa esperar das suas equipes. Então, o líder, ele deve lidar com essa rotina toda que é corrida e até mesmo a gente pode falar que é uma rotina caótica, né, de trabalho. Procura constante de resultados, integração entre a vida pessoal e profissional que acaba misturando, inclusive no home office, né? Se a gente está em casa, parece que você não está trabalhando, em alguns momentos passa uma criança atrás, faz, né? Então, tudo isso que agora a gente está no modelo mais híbrido, né? Muitas empresas ainda estão dos dois jeitos e algumas até ainda nem voltaram. Então, eu preciso realmente, enquanto líder, buscar resultados. Sempre uma empresa existe para isso e o líder tem que buscar os resultados. Além disso, buscar e preparar o quê? Talentos. Pessoas que estão aptas para fazer parte de uma empresa que a gente chama 4.0, né? Uma empresa à frente, com toda a tecnologia já embutida. E como que funciona, né, a liderança 4.0? Ela vai atuar onde? Na transformação primeiro da mentalidade, né? A liderança 4.0, ela atua, é preciso que o líder já tenha essa mentalidade de futuro, essa mentalidade tecnológica, né? Para ele transformar e desenvolver os seus funcionários da mesma forma, não é assim? Pensa bem, se a tecnologia está avançando, o pensamento humano também vai avançar. E será que nós temos conseguido acompanhar esse pensamento? A gente tem conseguido ir na mesma vibe que tem ido a tecnologia, as empresas, as demandas do mundo todo, do exterior? Isso, gente, é muito desafiador, mas é o foco principal. A gente sempre trabalha o resultado e trabalha a gestão de pessoas. E quando entra a tecnologia, aí o que eu vou fazer? Eu vou acompanhar o desenvolvimento tecnológico e vou trabalhar para quê? Eu mesma, enquanto líder, vou trabalhar para desenvolver a minha equipe, o meu colaborador, o meu liderado, para que ele entre nesse momento. A gente falou dos 4 momentos da liderança. Liderança 1.0, liderança 2.0, 3.0 e agora no auge da 4.0.
Então, gente, nesse contexto é preciso o quê? Desenvolver novas habilidades. Esse tipo de liderança, ele precisa estar sempre criando, fomentando novos padrões de raciocínio, de entendimento. E lógico que isso é muito desafiador, mas é possível, é a gente acompanhando o momento que aí está, é a gente estando cada vez mais inteirado do presente. Então, a rapidez, ela é uma conduta dos líderes 4.0, né? Agilidade, ela tem que ser direcionada do líder, do gestor, para a equipe, do gestor para os clientes, tanto na resposta de dúvidas, as demandas que surgirem, né? Tudo isso vai ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você está orientando o seu colaborador para que ele também desenvolva a sua capacidade individual, né? E as capacidades que são coletivas, a gente vai garantindo o quê? A motivação da equipe. A gente vai garantindo a geração das novas ideias, a criatividade. A gente até brinca nessa questão da criatividade, que é assim, quando a gente cria, né, toda empresa, se você pensar, ela vai falar, eu quero criar, eu preciso deixar a criatividade solta, eu preciso... Mas se você vai ouvir, às vezes, um líder, ele não admite erro, ele... Pensa bem, se eu sou criativo, se foi me dada a oportunidade de inovar, é lógico que eu vou errar, né? O Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, existe uma frase dele muito badalada que fala que ele errou, eu tive que errar 999 vezes para a milésima criar a lâmpada. Então, mesmo que a gente não erre tantas vezes, se eu vou usar a criatividade, se eu vou inovar, a empresa, ela precisa ter essa cultura mais aberta, mais flexível, mais ágil, mais transparente, né? Alinhada aqui ao mercado digital, ok? Então, a gente precisa dar autonomia para o time, a gente precisa criar essa cultura colaborativa, né? Em prol do sucesso mercadológico da empresa, de reter os talentos, as pessoas que são melhores, que estão ficando, né? Então, assim, que diferencial? Vamos lá, quais são os diferenciais que a liderança 4.0 precisa? E aí eu vou pedir para você ir refletindo aí. Reflete se você tem o que lhe falta e a gente vai trabalhando. A gente vai falando nas próximas lives, a gente vai falando segunda, terça e quarta nos desafios da liderança. Se você ainda não está inscrito, você que está aqui conosco na live, é só clicar, me segue aí no Instagram e é só clicar ali na bio, no link da bio e se inscrever. É rapidinho, é um curso 100% gratuito, 100% online, né? E que a gente vai mergulhar em tudo isso. Então, quais são os diferenciais que um líder 4.0 precisa? Se alguém quiser comentar, falar, fazer pergunta, fiquem à vontade, como vocês já colocaram antes. Então, olha só, o primeiro deles é a mudança. Então, olha só, a gente precisa ser adaptável a essa mudança. É uma competência muito exigida no mercado de trabalho. Então, além de eu alinhar a mentalidade, eu preciso conduzir a minha equipe para o processo de mudança. Então, eu alinho a mentalidade ao momento atual que nós estamos vivendo, dessa quarta revolução, né, industrial, tecnológica, e além disso, eu levo a minha equipe para a mudança. Eu crio o quê? Um ambiente propício. A cada dia, gente, todo dia tem algo novo no mercado. Então, todos precisam estar caminhando juntos, né? Ser transparente sobre aquilo que deve fazer. Isso, gente, é indispensável. O líder precisa ser transparente, ser autêntico, conversar com a sua equipe para levá-la aonde ela precisa chegar, ok? Bom, depois da mudança,
Um outro indicador que a gente tem aqui, que é um diferencial muito importante, é a comunicação. Então, além da gente falar um pouquinho desse diferencial aqui, na segunda aula, na terça-feira, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, tá? Existe uma pressão muito grande por retornos positivos. Não é assim? Não é isso que a gente sente na pele, no dia a dia? Então, o líder, ele precisa ser capaz de, com a comunicação dele, a gente fala da comunicação não violenta, né? CNV. Boa noite, gente. Pessoal que está chegando. A gente precisa, como existe essa pressão muito grande, né? A gente precisa, enquanto líder, amenizar um pouco, controlar essa pressão, para isso não ser muito pesado para o time. Sob pressão ninguém funciona. Sabe aquele momento que às vezes você está pressionado, você tem raiva, você não consegue bem, né? Então a gente precisa comunicar, mas com empatia. E isso vai ser essencial para criar essa sensação de envolvimento, de pertencimento por parte dos colaboradores, liderados, né? Então, eu preciso que eles tenham essa sensação de pertencimento. Eu preciso trazê-los. A gente brinca até que é quando ele tem a sensação de dono. Quando ele começa a ter a sensação de dono, que eu tenho a empatia para ouvi-lo e para extrair ideias dele, né? E ao mesmo tempo aquilo ir mudando e eu fazendo um clima mais leve, eu já ganhei. Ele já está motivado e já está o quê? Engajado. Quando ele está engajado, ele se dedica ao máximo. Nós também, né? O terceiro diferencial. Esse terceiro diferencial é o talento. Então, fortificar os talentos da equipe. Isso vai ser a base para essa liderança eficaz, para essa liderança mais moderna, acompanhando 4.0. Então, eu vou promover reuniões, cursos, palestras, eu vou trocar experiências no dia a dia, eu vou favorecer uma construção de quê? De um capital intelectual moderno, inovador, dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Ok? Tranquilo? E essa questão, tanto de eu reter os talentos, de eu saber reter, porque se eu não fizer isso, se ele não é ouvido, ele vai embora, né, para outra. Quanto também existe uma coisa assim, o RH antigamente se trabalhava pontos fortes e pontos a desenvolver, que são os pontos fracos, né? Então, às vezes, se pegava muito nessa questão do ponto fraco e ia colocando muita pressão que a pessoa precisava desenvolver aquele ponto fraco. De 10 anos para cá, né, isso veio mudando absurdamente, porque hoje o nosso foco é no ponto forte. Aquilo que você já é bom, aquilo que é um talento seu, a gente vai colocar o quê? Para cima. A gente vai fortalecer, a gente vai realmente dar destaque, ok? E aí a inovação é o quarto diferencial. Se a gente está falando num mundo que tem muita tecnologia, que tem muita inovação, então a gente precisa, enquanto líder, inovar constantemente. Então, todos trabalhando mutuamente, as inovações vão virar rotina e a gente vai ajudar na modernização de processos antigos. Ok? Tranquilo? Tudo bem? Agora, que benefício a liderança 4.0 vai trazer para a sua empresa, para o seu negócio? Então, primeiro, ela vai facilitar a obtenção de benefícios estratégicos com muito mais facilidade. Que benefício é esse? O que é? Olha só, primeiro, mais liberdade para eu poder compartilhar as informações operacionais, né? Feedbacks pontuais e eficazes. Feedback, ferramenta poderosa, precisa ser pontual. A gente diz que o feedback é na hora que o fato acontece, quando eu vou dar um feedback de correção.
exceto se a pessoa estiver, um dos dois, ou o líder ou o liderado, estiver abalado emocionalmente. Aí a gente segura esse feedback para dar no momento adequado. Senão, a gente vai ter esses feedbacks que são o quê? Pontuais e eficazes, tá? A gente precisa, vai ter o benefício também, além dos feedbacks, além da maior liberdade, né, de compartilhar todas as informações, a gente vai gerar muito mais oportunidades profissionais, oportunidades mercadológicas, ok? Também inclusão. Hoje se fala demais, e está aí dentro, né, do nosso momento atual, na inclusão, em todos os sentidos. Há uma tolerância, e se não há, tem que haver, a começar do líder para a equipe, as diferenças comportamentais, culturais, ideológicas, né? O outro benefício vai ser um melhor gerenciamento de conflitos e de problemas. Porque quanto mais aberto a gente quanto mais feedback a gente dá, a gente vai conseguir fazer esse gerenciamento. E fechando assim, mais um benefício que a gente pensa da liderança 4.0 é a produtividade, de acordo com os padrões que são pedidos, que são estabelecidos. A Mônica está dizendo aqui que são excelentes dicas, porque a boa liderança faz toda a diferença no resultado. Com certeza, Mônica. O líder, a gente diz que ele é 80% da engrenagem. Então, ele precisa estar bem preparado, ele precisa estar ali acompanhando o mercado para ele poder realmente trazer a sua equipe com ele e juntos fazer o resultado. Aquele líder que centraliza tudo, que não delega, ele está com os dias contados, porque ele vai adoecer, a equipe não vai se desenvolver, fica tudo nas costas dele. E aí, gente, como que eu faço para gerar? A Andréia também colocou perfeito, a Luzia colocou palminhas, né? Então vão participando, vão fazendo comentários, perguntas, se inscrevam ali na bio, no link para o nosso Desafios da Liderança, onde a gente vai aprofundar muitos temas, os temas principais, 100% gratuito, né? E o que é preciso para que a gente consiga ter líderes 4.0? Então, a gente pode dizer que é de uma forma gradual. A liderança, ela é uma habilidade que a gente desenvolve. É por isso que a gente tem se dedicado muito a esse tema. A Mônica está perguntando se a live fica gravada no Instagram, sim. Vocês podem, quem chegou depois pode assistir o início, né? O Romário está dizendo que já se inscreveu e está no grupo. Que ótimo, Romário. É muito bom ter vocês aqui para a gente já começar a dar essas pílulas. Sebastião está dizendo qual seria o melhor estilo de liderança. Então, depende, Sebastião, de uma série de fatores, né? E a gente resume o melhor estilo de liderança no que a gente chama de líder eficaz. E eu vou passar segunda, terça e quarta explicando quem é esse líder eficaz e o que a gente faz de prático. A gente vai colocar a dica, a ferramenta, a técnica em prática no dia seguinte. Aqui na live não dá para eu estar disponibilizando a ferramenta, mas eu vou fazer isso, por isso que a gente vai fazer. Preciso que você esteja no grupo, porque a gente vai disponibilizar o link para vocês, né? Então, entra ali e entra no grupo também, para poder receber os links. E lá a gente vai mandar ferramentas a cada dia uma ferramenta diferente, cada uma melhor do que a outra, para você usar na sua realidade, ok? A Silvia colocou, a Luzimari Silva colocou: tenho vivido essa experiência de minha líder concentrar tudo em si e está se sobrecarregando.
E aí você vê o que, Silvia? Ela está sobrecarregada, centraliza, ela não consegue produzir tudo. Normalmente, quem centraliza tem algumas características que a gente vai ver, né? E uma delas é a insegurança em relação ao trabalho do outro, perfeccionismo. Ela acha que realmente o outro não vai fazer tão bem quanto ela, e a gente precisa aprender a delegar. A gente vai delegar tudo? Não. A gente vai delegar aquilo que significa não significa o melhor uso do meu tempo. Aquela atividade que não é a principal, a que só o líder deve fazer, a estratégica, a de gestão, essa é nossa. Aquela mais operacional, eu preciso delegar sim. Eu preciso passar para a minha equipe. Porque quando eu delego para a minha equipe, sabendo delegar, sabendo olhar a pessoa que tem a competência para receber, eu não delargo, né? Eu não deixo o jogo solto e saio correndo, não. Eu delego a atividade, mas eu não delego a responsabilidade. O Romário está colocando aqui, eu não sei delegar. Eu não quero fugir muito do nosso tema, eu estou dando um ampassando na delegação, no feedback, porque na terça-feira a gente vai falar desses dois assuntos com mais propriedade, ok? Então, assim, eu preciso aprender a delegar. Não é fácil para algumas pessoas, mas é possível. E é isso que a gente vai ver, como eu faço isso. Né? O Romário disse que pega e faz tudo. E aí isso é ruim para você, porque você fica sobrecarregado, Romário, e as pessoas que agem assim, e a sua equipe não desenvolve. Porque quando você delega uma atividade, você delega de forma clara, sempre por escrito, você acompanha, e aí a pessoa vai se desenvolvendo, você vai preparando o outro. A Luzia colocou aqui, já me sinto uma campeã acompanhando você. Muito obrigada, Luzia. A Luzia está sempre nas lives, né? Acho que ela está inscrita também, vai participar dos desafios. Então, isso é muito bacana, né? Olha só, a Andréia colocou aqui. Olha só, estou de atestado por estar sobrecarregada. É isso que acontece, Andréia. Se a gente fica sobrecarregado, o home office trouxe muito isso também. A gente adoece. E aí a gente acaba descontando nas pessoas que estão mais próximas, a gente acaba... E isso aí, gente, é que a gente tem que combater. É isso aí que a gente precisa realmente mudar. Você está inscrita, Andréia? Tá no grupo para ir? Porque lá eu quero trabalhar bastante isso. Olha só, para que a gente seja um líder 4.0, eu estava comentando com vocês que é de forma gradual, porque a liderança é essa habilidade que a gente desenvolve. A gente está falando nela aqui hoje, falamos a semana inteira nas demais lives. Semana que vem a gente vai aprofundar nos 3 primeiros dias e vamos continuar fazendo. Afinal, eu trabalho como mentora de líderes, eu sou coach e mentora de líderes. Então, é isso que eu vejo na vida das pessoas. Eu tenho alguns líderes, teve um que terminou o processo agora, recente, e ele falou, se eu pensar em mim mesmo, ele falando comigo, ele mora em Belo Horizonte, há 4 meses atrás e agora eu sou outra pessoa. Porque ele realmente se abriu, se permitiu e a liderança foi muito desenvolvida nele. Realmente ele é outra pessoa e as pessoas comentam, né? O líder imediato dele foi que fez a primeira observação, é óbvio, né? Então, gente, a gente precisa estar apostando no desenvolvimento da liderança. Seja você que está aqui, seja alguém que você queira trazer da sua equipe. Então, as habilidades vão desde a interação social até ter essa flexibilidade tecnológica, que é o que a gente sabe que a liderança 4.0 traz. Outra coisa é a inteligência emocional, né? Então, para investir nesse desenvolvimento, eu preciso da inteligência
emocional, sim, eu mesma me controlando, e da inteligência social, né? A gente falou no início da live na questão dos relacionamentos. E quando a gente fala dessa inteligência social, é tudo muito abrangente, né? Mas a gente vai falar da percepção, da atuação dinâmica em qualquer circunstância social. Então, é necessário conviver com os diversos tipos de pessoas, diversos tipos de ambientes sociais, para poder lidar com as diferenças. Aqui está um friozinho vindo tá aberto ali. Então, desenvolver essa capacidade de quê? De agrupar os indivíduos diferentes em trabalhos coletivos. Isso é indispensável. E isso é a habilidade do líder, né? Isso somos nós que fazemos, né? Ok. A Luzia colocou aqui, líderes sobrecarregados. A cada afastamento que eu vejo, eu indico a Renice. Muito obrigada, Luzia, muito obrigada. Quem estiver gostando, aproveita, compartilha com a equipe, compartilha com os amigos, né? Outra coisa, além da inteligência social, são as habilidades interpessoais. Então, aquela pessoa que é mais tímida, mais fechadinha, então ela precisa aprender a desenvolver essa habilidade. Tem um livro que eu amo para essas pessoas que, quando eu falo tímida, algumas pessoas falam, é para mim, é para mim. Então, olha só, tem um livro que chama O Poder dos Quietos. O quieto, ele tem um poder imenso, até porque normalmente eles são mais analistas, mais observadores, né? Então, eu super indico a leitura dele. Mas, além disso, a gente precisa trabalhar também, eu não posso me isolar hoje em dia. Eu preciso estar com as habilidades interpessoais desenvolvidas. Ai, que bom! A Moni Lima disse que está encantada. Cada vez, eu espero que a gente se conheça cada vez mais, que interaja. Eu tenho uma vida dedicada a desenvolvimento humano, eu sou psicóloga, socióloga, assistente social, já fiz 8 pós-graduações, mestrado em RH, e eu amo o que eu faço, eu amo desenvolver pessoas. Quero muito estar com vocês e ter vocês nas minhas atividades, ok? Então, a habilidade interpessoal, a gente precisa construir relacionamentos. Relacionamento profissional, mas de caráter mútuo, né? O segredo para a gente começar, eu sou muito tímida, eu não consigo. Eu falo muito da questão de ouvir. Porque o segredo da gente construir bons relacionamentos está em ser um ouvinte ativo, atento, um ouvinte eficaz. Porque hoje em dia todo mundo atropela o outro, a grande maioria vai entrando, sabe? E só quer falar de si, só quer. Você imagina. A Lene também falou que é a primeira vez que participa e está adorando. Ai, que bom. E a Maria Inês Valente, não sou líder no meu trabalho, mas ajudo o meu líder nas decisões que ele me pede. Estou amando essa live. Ai, que ótimo. Então, você ainda não é líder, mas no futuro você pode ser, como muita gente que está aqui, Maria Inês, que ainda não é líder, mas que vai ser. Porque é para mudar de patamar. E quem já é líder precisa se atualizar, precisa se desenvolver. Então, a gente está falando sobre construir relacionamentos. Se você tem essa dificuldade, se você não gosta, né, de dar sua opinião, de falar, a gente vai desenvolvendo isso devagar. E aí a questão da escuta ativa, da escuta eficaz. Vamos para um exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo. A gente falando aí de doença, né? Falando, então eu estava tão sobrecarregado no trabalho que eu adoeci. Aí eu encontro com um colega de trabalho, eu estou lá na empresa, uma conversa lá na empresa, amanhã de manhã. Aí assim, a pessoa vai e fala, eu estou tão sobrecarregada, sinto que eu estou ficando doente, e aí eu preciso isso. Aí a pessoa que está conversando com ela,
Na mesma hora já corta e fala, eu também não aguento mais, eu tô... Aí ela começa a falar dela. Aquele que seria o ouvinte passa a ser mais falante ainda. E aí ele dispara, então, não, tem um colega meu que foi internado, aí está com estresse, virou até depressão, e ele foi afastado. Nunca... E aí vai, ou seja, ninguém ouve ninguém. A pessoa trouxe o problema dela, a outra quer falar do mesmo problema, quer trazer. Não tem a paciência para ouvir o outro, não sabe, não desenvolveu essa habilidade. A gente até brinca que é assim, você está conversando ou você está só esperando a hora de você falar. A pessoa está falando lá na sua frente e você está aqui na sua cabeça só pensando, eu vou responder isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar aquilo outro. Ou seja, nem está prestando atenção. Muda isso. Começa a esvaziar a sua mente. Tem uma técnica, que é, como eu trabalho como coach, eu nunca tive esse problema, eu sempre fui uma boa ouvinte, talvez até pela formação, sou psicóloga e tal, né? Sempre fui muito de ouvir as pessoas sempre me procuravam. Eu fazia muitas pontes na empresa entre um funcionário e o outro, né? E o que acontece? Quando você não presta atenção no outro, mas você quer desenvolver essa habilidade, você pode começar a mentalmente repetir o que ele está falando. A gente chama de parafrasear. Parafrasear é quando, por exemplo, o Romário está falando aqui, espetacular, consigo entender tudo que você está falando. Que bom, Romário. Aí eu parafraseio isso. Então quer dizer, Romário, que você está dizendo, que está entendendo o que eu estou falando. Parafrasear é repetir com as palavras dele, né? E a gente pode fazer também um parafrasear mental. A pessoa que tem dificuldade de prestar atenção no outro, que ela só quer falar, ela precisa começar. Respira profundamente e aí o outro vai falando, você repete, só mentalmente. Romário, quer dizer que você está falando, que você está entendendo tudo que eu estou dizendo? Ou então, naquele outro exemplo que eu dei na empresa, da pessoa ter adoecido de estar tão sobrecarregada. Quer dizer então, fulana, que você está sobrecarregado. Vai repetindo só, porque isso vai trazer a concentração no assunto que ela está trazendo. E isso vai trazer a conexão entre você e ela e vai te transformar num ouvinte eficaz. E todo líder eficaz precisa ser um bom ouvinte. A empatia vem daí. Como é que você tem empatia com a pessoa? Quando você se coloca no lugar dela. E para você se colocar no lugar dela, você precisa conhecer a realidade dela, o que ela está sentindo, que é o objetivo dela. Você, enquanto líder, esse aí é um outro momento que a gente fala, precisa conhecer a sua equipe. Conhecer o quê? Os objetivos dos seus liderados, as necessidades dele, ok? Bom, a gente já falou das habilidades interpessoais, já falamos da inteligência social. Aí vamos falar um pouquinho de um assunto que eu amo, é a inteligência emocional. Então, para a gente adquirir a inteligência emocional, a gente vai se relacionar com o outro, vai compreender primeiro a própria emoção, o próprio sentimento, as próprias demandas, para depois a do outro. Então eu preciso interpretar aquilo que é não verbal no meu colaborador, no meu liderado. Isso tem tudo a ver com as emoções. Quando a gente fala da inteligência emocional, a gente tem 4 pilares. Um pilar é a autoconsciência, consciência de si mesmo, tá? E depois a consciência social, a consciência do outro. Então, sempre começa em mim. Primeiro eu desenvolvo em mim, para depois eu conseguir ver no outro. E aí o terceiro pilar, então primeiro autoconsciência, segundo consciência social. O terceiro pilar da inteligência emocional é a autogestão. Ok? Então eu preciso me gerir, eu preciso ter autocontrole, eu preciso... Tudo, gente, são várias competências que existem dentro desse pilar e dessa competência maior que a gente chama de autogestão, tá? Inclusive o autocontrole e a garra, que eu adoro falar, ela tá aí dentro.
tá? A autodisciplina e tudo. E além da minha autogestão, eu preciso fazer a gestão de relacionamentos. Então, sempre começa em mim, são 4 pilares, 2 em mim, 2 no outro. Autoconsciência, consciência social. Autogestão, gestão de relacionamento. Em mim e no outro. Ah, e é fácil isso? Não, a gente desenvolve juntos, né? A gente vai falando desses assuntos e vai desenvolvendo, ok? Então, para eu ter a inteligência emocional, é importantíssimo que eu tenha o quê? Domínio próprio. Para eu evitar aquele meu comportamento nocivo, impulsivo no local de trabalho, né? Tem chefe, nem vou falar líder, que grita com o funcionário. Tem chefe que perde as estribeiras, ou com um cliente, ou com um fornecedor. Gente, que mundo é esse, né? O autocontrole, ele é fundamental, o domínio próprio. Até tem eu citei a Garra, eu vou falar um segundinho dela. Nosso horarinho tá indo em frente, né? Olha só, a garra, o que é garra? Eu sempre ouvi a minha vida inteira, pelo meu tipo de formação, de determinação para as coisas, né? Eu acabei, no trabalho, eu sempre me destacava, sempre buscando, né? Eu fiz uma carreira de sucesso, eu trabalhei na Caixa Federal, eu sou líder desde novinha, né? Eu com 12 anos entrei num grupo de igreja e fui líder, cheguei a viajar o Brasil fazendo palestras, né? Algumas vezes junto com meu irmão. Então, desde pequena eu comecei tanto a parte de palestras quanto a parte de liderança. E aí, na empresa não foi diferente. Eu entrei, fui galgando ali o espaço, né? As funções normais de um banco e fui para gerência na agência, depois fui para consultoria, depois fui gerente regional na superintendência, que era até onde eu queria chegar, porque eu tinha outros projetos em paralelos. E sempre com muita garra. Quando eu vi... peraí, eu estou vendo aqui, a Luzimari falou, preciso de um curso voltado exclusivamente para o autocontrole. Ok, Luzimari. Depois você fala comigo, você está no grupo, não está? Estiver no grupo dos desafios da liderança, fala comigo no particular, mas espera, porque segunda, terça e quarta tem bastante coisa, e aí você vai já conseguir pegar um pouquinho e a gente abrir um pouco mais essa sua questão. Então, olha só, a Tedassi diz que vai usar a técnica, né? A técnica de mentalmente ficar repetindo o que a pessoa está falando para poder prestar atenção, né? Poder não desviar a mente para outras coisas. Mas aí, eu ouvindo, você é uma pessoa de garra, você é uma pessoa determinada. Aí, quando eu fui estudar psicologia positiva, que eu amo, eu vi que o conceito de garra, né? Então, o conceito de garra é o seguinte: é uma autodisciplina elevadíssima com paixão por um objetivo. Então, olha que bacana. A autodisciplina tá lá, a garra é um pedaço da autodisciplina e ela tá junto ali com o autocontrole dentro da autogestão. Então, dentro da autogestão tem várias competências que a gente pode desenvolver. Existem até testes de inteligência emocional que eu faço, que eu aplico, né? As pessoas que estão fazendo treinamento comigo e tudo, né? Eles são americanos, eu adquiro eles e a gente faz a devolutiva, é bem bacana, tá? Então, a garra, essa autodisciplina elevadíssima. E a segunda coisa, a paixão pelo que eu faço. Então, para você ter paixão, você tem que ter clareza do seu objetivo. Você precisa saber onde você quer ir. E aí, com base nisso, que a gente vai desenvolvendo, é um passo a passo, gente. Não é nada que vai acontecer assim, no estalar dos dedos. Não, é um desenvolvimento. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui, que Oi, Arlete. A Arlete já fez treinamento comigo,
presencial, inclusive, né, lá da Praia Grande. Bom ter você aqui. Olha só, a gente deu uma perdida no que eu ia falar. Me emocionei com a entrada da Arlete. Olha só, a gente... já sei, já lembrei. Eu trabalho com desenvolvimento humano. Eu não trabalho com estímulo. O estímulo, sabe aquela palestra que você vai e que as pessoas ficam gritando? Eu vou, consigo, aí as luzes ficam piscando, né? O som aumenta, baixa, a temperatura esfria, esquenta. Por quê? Está mexendo com os sentidos. E o que é mexer com os sentidos? É quando você está usando a PNL, a Programação Neurolinguística, para trazer a pessoa, envolver a pessoa naquilo que você está fazendo. Ok, tudo bem. Né? O mercado, a mídia usa isso direto. Né? E aí, você, luz baixa, som alto, aumenta, baixa, te leva, e aí você participa, aí você chora naquele treinamento, aí você ri, aí você vai. Poxa, se for uma imersão de final de semana, ou se for apenas uma palestra, aí você sai dali e você fala, poxa, que legal, como foi bacana, isso aí toda emocionada, legal, pegou pelo emocional. Passou um dia, passou 2, 3 dias, você fala, o que foi que eu levei daquela palestra? Nada. Porque você se envolveu emocionalmente. Foi estímulo, ok? Se eu precisar fazer isso, eu poderia fazer, mas eu nunca uso disso. Por quê? Eu trabalho com desenvolvimento humano. E quando a gente desenvolve, a gente passa conteúdo, a gente passa técnica, a gente passa ferramenta. Eu tenho pessoas que me acompanham e que falam, aquilo que você falou até na live, aquilo que você falou no curso gratuito, eu já pus em prática, já fez uma diferença na minha vida. Né? O pessoal está dizendo aqui que não se identifica com estímulo, né? Mas é isso que acontece. Infelizmente, 90% da internet, tudo que você vê de vídeo, de treinamento, de curso, é muito nessa linha, porque é mais fácil, você envolve a pessoa e naquele momento ali a pessoa gosta. Ok. Mas e depois? O que ficou para a vida? O que desenvolveu? Então, para trabalhar desenvolvimento, eu preciso ter um conteúdo sólido. É por isso que eu estudei bastante, eu me aprofundei, eu fiz uma série de pós-graduações, de especializações. Para quê? Eu pego tudo aquilo e eu jogo aquilo tudo para mim e eu vou transformando aquilo em ideias. Não jogo como veio, eu preparo, trago para você aquilo que o líder precisa, né? A Moni Lima colocou aqui, teoria e prática, exatamente. A gente vai trazendo uma teoria, mas de forma prática, para você levar para o seu dia a dia. Como a gente está conversando aqui, como eu pretendo que seja todas as nossas conversas, inclusive na nossa live de domingo, inclusive nos desafios, segunda, terça e quarta, né? Então, o desenvolvimento, ele é construído. E a gente usa muito do desenvolvimento em liderança, porque liderança é essa habilidade. É essa habilidade que pode ser desenvolvida, ok? Então, gente, tá chegando ao final. Ai, que pena, vou falar mais um pouquinho, vou estourar um pouquinho o horário. Tem gente entrando, né? Então, olha só, para que eu tenha inteligência emocional, né? Eu preciso evitar comportamentos impulsivos, né? Trabalhando aqueles 4 pilares da inteligência emocional: autoconsciência, consciência social, autogestão, gestão de relacionamentos, gestão social, gestão do outro. Uma outra é a conectividade. Então, eu preciso estar conectado com todas as perspectivas da empresa que eu estou. Eu preciso me relacionar, seja direta ou indiretamente, com todas elas, né? Eu preciso ter uma prevenção de resultado positivo, de resultado que às vezes vai ser desfavorável, né? Eu preciso antecipar, eu preciso atuar de forma flexível, não de forma engessada,
né? Aquela mentalidade fixa não pode existir em nós. A gente tem que ter essa mentalidade realmente flexível, um líder 4.0. Eu preciso também ter coragem, né? Em um ambiente que está com mudança contínua, que é inovador, não existe uma certeza sobre o caminho exato que vai ser seguido. Então, o líder 4.0, ele precisa o quê? Ter coragem para encarar o desconhecido, para superar as dificuldades, para superar os erros, ok? Alinhar a estratégia do líder sempre que for possível. Então, alinhar o caminho mental primeiro e depois a estratégia dele. Esse sentimento firme vai resultar o quê? Uma confiança maior da equipe dele, do time dele, perante a sua liderança. Tá bom? E aí eu tenho mais um item para colocar, estourar um pouquinho ali, mas eu quero convidar você que chegou depois. As lives estão gravadas no Instagram. Você pode pegar a live de ontem, essa semana foi lives com convidados. Tenho live hoje, sexta-feira, semana que vem também, na sexta e no domingo. Desculpa, eu tenho live hoje, que é sexta-feira, e domingo. Na semana que vem, da mesma forma. Uma live sozinha nas sextas e no domingo. E convido você a me seguir aqui no Instagram. E se não está inscrito ainda nos Desafios da Liderança, onde eu vou aprofundar essa questão e muitas outras, eu vou te convidar a clicar ali no link que está na bio e entrar. Se cadastrar, são 3 itens que você vai colocar, e-mail, celular e o nome, e entrar, se inscrever nos Desafios da Liderança. Logo abaixo você clica para entrar no grupo, porque ali vão os links. Quando os desafios estiverem ocorrendo, vai também as ferramentas. Cada dia no treinamento, que é 100% gratuito, a gente vai usar uma ferramenta diferente. Então você precisa estar no grupo para recebê-la, ok? E aí eu vou falar do último item, que é, além da inteligência social, da inteligência emocional, da coragem, eu preciso também da tomada de decisão. Porque não adianta todo o resto, toda a parte interna, toda a parte do desenvolvimento, se eu não coloco em ação. Então, tomar uma decisão sensata, ou então dar autonomia para os meus liderados, né? Eu vou escolher aqueles que estão mais capacitados para tomar essa decisão junto comigo, né? Está entre as maiores competências da liderança 4.0. Então, é preciso saber o momento certo de consultar um colega, de consultar um liderado, antes de bater o martelo e tomar a decisão. Não há nenhuma fraqueza em consultar outras pessoas, pelo contrário. Às vezes o seu liderado que está ali, ó, né, com a mão na massa, ele sabe algumas coisas melhor do que o próprio líder. O líder vai cuidar da estratégia como um todo. É por isso que o liderado, a gente falou antes, precisa ser ouvido, né? Ter essa escuta eficaz. Então, a melhor forma da gente desenvolver essa habilidade de tomada da decisão é por meio de muito estudo, simulações e também a experiência. Para o estudo e para as simulações, eu convido a você a estar comigo, né? E a experiência você vai desenvolver na empresa. Então, a liderança 4.0, ela faz parte de uma necessidade que o mercado está trazendo e é fundamental. Então, desenvolver essa mentalidade de gestão de pessoas e de processos, resultados, nos líderes como um todo, é a melhor estratégia para lidar com a flexibilidade e a rapidez com que estão vindo as novas demandas, com que está vindo o mercado de trabalho, não é isso? E as que ainda vão surgir num futuro próprio. Você se sente preparado? Você se sente um líder 4.0? Então venha estar com a gente, tanto aqui no Instagram, nos seguindo, quanto clicando ali, para quem está entrando agora, clicando ali na bio, no link Desafios da Liderança. 100%
gratuito, 100% online, onde vocês vão ver o quanto a gente vai mergulhar no conhecimento da liderança, ok? Tem gente chegando agora, eu convido essas pessoas, se quiserem assistir a live, ficará gravada assim que a gente terminar, né? E convido a todos a continuar com a gente no domingo para mais uma live às 20 horas, na semana que vem principalmente nos desafios da liderança, ok? Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e eu gosto tanto disso que eu vou repetir várias vezes, tá bom? Muito obrigada a todos e até a próxima.